Para mim, uma das coisas mais instigantes da vida é volta e meia constatar que o jeito como eu pensava que o mundo funcionava estava errado. Isso significa que há uma maneira mais nova, melhor, mais exata e mais abrangente de ver o mundo. Em geral, descubro que o modo como as coisas funcionam na biologia, na ciência, nos negócios e na vida é mais intricado e integrado, mais sutil e mais aberto à mudança do que eu poderia imaginar. É incrivelmente libertador. Isso me lembra da história por trás da publicação do revolucionário livro Tratado Elementar de Química, de Antoine Lavoisier, em 1789. Lavoisier propunha que, através da experimentação rigorosa, era possível chegar a princípios básicos. É uma máxima universalmente admitida na geometria e, de fato, em todos os ramos do conhecimento, que no curso da investigação devemos partir de fatos conhecidos para o que é desconhecido. Assim, a partir de uma série de sensações, observações e análises, surge um encadeamento sucessivo de ideias tão interligadas que permite a um observador atento remontar até certo ponto a ordem e a conexão de todo o conhecimento humano. Lavoisier teorizou que alguns elementos químicos básicos não podiam ser decompostos. Argumentou que eles formavam as unidades fundamentais da matéria. E assim, começou a procurá-los com rigor. Foi ele o cientista que nomeou o oxigênio, o hidrogênio e o carbono, a pessoa que descobriu o papel do oxigênio na combustão e na respiração, que mostrou que a água é composta de hidrogênio e oxigênio. Lavoisier revolucionou o campo da química. Criou uma nova linguagem para descrever como as partes que compõem a realidade interagem umas com as outras. Ou seja, descreveu de forma inteiramente nova como o mundo funciona. E foi capaz de usar os princípios básicos que estabeleceu para prever a existência de outros elementos que não chegaram a ser descobertos em seu tempo. Antes de Lavoisier, os químicos só podiam examinar os elementos que a natureza por acaso deixava ao seu alcance. A ideia de Lavoisier era: em vez de nos limitarmos a esses elementos, por que não experimentar até que possamos encontrar o universo completo de todos os compostos químicos possíveis, não apenas aqueles com os quais convenientemente nos deparamos? Suas ideias eram impressionantes. A publicação de seu livro se tornou um dos grandes divisores de águas da história da ciência. Antes de Lavoisier, cientistas e intelectuais presumiam que o mundo funcionava de um jeito. Depois, entendeu-se que ele funcionava de forma completamente diferente. A química moderna nasceu. O mundo se transformou. Hoje, tudo, desde os botões da sua camisa até o frio da sua geladeira, passando pelos chips que acionam um dispositivo em suas mãos enquanto você ouve estas palavras, existe por causa dessa descoberta. Adoro quando esse tipo de coisa acontece. Quando uma nova descoberta muda de modo fundamental a forma como vemos e entendemos o mundo em que vivemos. Quando tudo o que pensávamos saber é questionado por causa de novas informações ou novos dados. Quando o mundo era de um jeito em um dia, e no seguinte, enxergamos possibilidades que não éramos capazes de conceber na véspera. Uma nova forma de pensar. Nos anos que se passaram desde a publicação do meu primeiro livro, Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, que escrevi junto com meu pai, Jeff Sutherland, cada vez mais pessoas acordaram para o fato de que estamos no meio de uma mudança semelhante no que diz respeito ao modo como o mundo dos negócios funciona agora. Uma revolução está impulsionando a transformação desse setor. E, como no caso de Lavoisier, está nos mostrando um novo universo, onde os antigos limites não se aplicam mais. Ultimamente, tenho usado uma nova frase em minhas conversas com empresas, CEOs e altos executivos. O Scrum é a arte de mudar o possível. A demanda pelo Scrum está sendo impulsionada por rápidas mudanças sociais, econômicas e políticas, que por sua vez estão sendo impulsionadas pela imensa velocidade dos avanços tecnológicos. Com certeza você já ouviu falar na Lei de Moore, criada por Gordon Moore, cofundador da Intel. Em 1965, ele escreveu um artigo com o título Cramming More Components into Integrated Circuits, como agrupar mais componentes em circuitos integrados. O que hoje é chamado de Lei de Moore é a conclusão do artigo. O número de transistores em um chip dobraria a cada 2 anos. Isso é crescimento exponencial.
E, ao mesmo tempo, o preço desse aumento na capacidade de processamento seria reduzido pela metade. Não somos capazes de perceber a velocidade dessas mudanças. É quase impossível tentar entender o que virá a seguir. Permita-me compartilhar uma velha charada francesa para crianças com o intuito de ilustrar a rapidez com que tudo está acontecendo. Digamos que você se depare com um belo lago cheio de lírios, talvez o de Giverny, tão famoso por todos aqueles quadros de Monet. Imagine: água parada, lírios flutuando, talvez uma pequena ponte, o céu e as árvores emoldurando o lago, pintando-o com seus reflexos. Agora digamos que o número de lírios no lago dobra todos os dias. Daqui a 30 dias, eles cobrirão por completo a superfície da água, sufocando o lago com pétalas. Sem querer, eles matarão todas as formas de vida, peixes, sapos e até a si próprios. Mas ainda há tempo para salvar o lago, certo? E no fim das contas, os lírios são lindos. Se você decidir esperar até que os lírios tenham coberto metade da superfície para intervir, quantos dias terá para salvar o lago? 1. Apenas 1. No dia 29, os lírios terão coberto metade do lago. No dia seguinte, cobrirão tudo. Vou dar outro exemplo do ritmo que uma duplicação de transistores e capacidade de processamento impõe. Vamos usar a famosa parábola de grãos de trigo em um tabuleiro de xadrez, que remonta ao ano de 1256, o que já indica que as pessoas vêm pensando sobre esse tipo de assunto há muito tempo. Se você colocasse um grão de trigo em uma casa de um tabuleiro de xadrez, e em seguida dobrasse o número de grãos em cada casa subsequente, no momento em que chegasse à última casa, teria dobrado 63 vezes. Essa última casa teria cerca de 9 quintilhões, 223 quatrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775.808, para ser exato, de grãos de trigo. É um número grande, bem grande, incompreensível, intangível. E esse é o ritmo da mudança que estamos vivendo. As velhas formas de trabalhar estão se desintegrando diante de problemas que se transformam rápido demais e que estão simplesmente além de sua capacidade de enfrentamento. A complexidade não é algo mais raro, é algo com o qual temos que lidar todos os dias. O que acontece depois do que vem a seguir? O Scrum é a forma pela qual uma pessoa, uma equipe ou uma organização se torna capaz de responder a essa complexidade, de responder a metamorfoses que não podem ser previstas, de se mover com agilidade e entusiasmo através de um espaço de problemas em constante transformação. O ritmo das mudanças pelas quais estamos passando exige uma maneira diferente de trabalhar. O Scrum é uma resposta para isso. No entanto, para realmente obter o poder do Scrum, o tipo de aumento drástico de produtividade e entrega de valor que ele proporciona, é preciso haver uma mudança fundamental na gestão e nas operações. Embora algumas equipes Scrum possam concluir seus projetos com grande velocidade, o que queremos de fato é o Scrum no nível corporativo. As estruturas tradicionais têm que mudar, assim como os incentivos e a gestão do desempenho. Mesmo que não façam parte das equipes Scrum propriamente ditas, todos os membros da organização devem aprender como interagir com elas, fornecer o que elas precisam, ajudá-las e gerenciá-las de uma nova forma. Quando compreendem de fato o escopo da transformação necessária, aqueles que trabalham em organizações tradicionais às vezes simplesmente jogam a toalha. Há burocracia demais, história demais, procedimentos corporativos demais em empresas estabelecidas. Não podemos simplesmente mudar tudo, dizem os gerentes. Não é assim que trabalhamos por aqui. E se as coisas dão errado, eles começam a procurar alguém para culpar. Não importa quem foi responsável pelo sucesso ou fracasso de uma empresa, nem como o dinheiro foi gasto, nem o que deu errado. A única coisa que importa é o que acontece depois do que vem a seguir. O passado é passado. Isso é verdade nos negócios, na política e nos relacionamentos. Como você quer que seja o futuro? Como pode se posicionar para tirar proveito das mudanças que sabe serem necessárias? Como incutir na sua equipe, no seu departamento ou na sua empresa não apenas resiliência, mas um sistema que realmente ajude a equipe a se fortalecer toda vez que um problema for encontrado? Como podemos construir um sistema robusto o suficiente
para que sempre que um desastre acontecer, sua organização não apenas se recupere, mas aprenda, cresça e aumente sua capacidade.